Olá, contadores e contadoras! Nasce uma nova forma de pensar a contabilidade. Esse projeto lindo, maravilhoso. Obrigado ao professor Fernando Sampaio pela oportunidade de fazer parte do projeto. Obrigado ao professor Edgar Madruga por ter idealizado e por ter juntado tanta gente bacana para compartilhar. E obrigada a todos os envolvidos em deixar o projeto lindo e maravilhoso como está. Vamos lá, nós vamos conversar sobre mapeamento de processos. Deixa eu posicionar minha bolotinha aqui. Vamos conversar sobre a atuação do contador consultivo na gestão de processos, redução de custos e otimização de resultados. Mas antes, vou falar um pouquinho sobre mim. Sou Elisângela Castelo, Elis. Sou empreendedora, especialista em gestão de negócios, palestrante, empresária contábil desde 2009, que foi quando eu fundei a Inove Contábil. Essa foto, inclusive, foi no nosso coquetel de comemoração de 10 anos da empresa. Então, é uma foto muito feliz para mim. Essa é a minha família. Então, eu costumo sempre trazê-la para mostrar, assim, porque ela realmente é uma foto que me traz muita satisfação. Eu sou bacharel em Ciências Contábeis, pós-graduada em Gestão de Negócios com ênfase em Marketing, pós-graduada em Contabilidade, Auditoria e Gestão Tributária. Sou diretora do Fórum 3C, um projeto de educação continuada de compliance, contabilidade e controladoria. Sou diretora do SESCOM, faço parte do SESCOM Rio de Janeiro, faço parte também do projeto Guardiã dos Empreendedores, onde nós conversamos com empreendedores, orientamos empreendedores de todo esse Brasil e tem algumas formaçõezinhas de coach. Mas, bom, vocês já conheceram um pouquinho sobre mim? Vamos ao que interessa. Por que mapear os processos de uma empresa? Mapear os processos de uma empresa padroniza e ajuda a identificar oportunidades de otimização nos negócios. A partir do momento em que o negócio compreende bem os seus processos, fica bem mais simples promover otimizações de gestão, criando assim uma grande vantagem competitiva para a empresa. É interessante, né? Você está à frente. O mapeamento de processos é uma ferramenta utilizada para a melhoria e transformação contínua dos fluxos de trabalho e possibilita identificar gargalos na sua operação. E o que significa isso? Quando você identifica os gargalos, você entende o funcionamento de cada etapa da atividade. Ajuda a identificar pontos do processo que não estão funcionando bem e também que não estão bem definidos. E isso, o que acontece? Acaba travando, interferindo diretamente nos resultados de execução de uma atividade. Quando você mapeia o processo, você consegue identificar com maior facilidade onde estão esses gargalos e, assim, remodela o processo para que ele atinja o nível de satisfação e performance desejado. Definir funções e atribuições. Quando você mapeia um processo, você não estrutura apenas as atividades que precisam ser executadas. Você também mapeia as pessoas que fazem parte do processo, seja como responsável ou como executor ou como participante. Assim, as funções e papéis dentro do processo ficam claras, trazendo uma transparência ao processo, o que é fundamental para o bom andamento e para que todos entendam como funciona o seu trabalho e como ele é importante e impacta no trabalho das outras pessoas. Uma empresa funciona como uma engrenagem. Os colaboradores precisam, as pessoas precisam entender isso, as pessoas que estão envolvidas no processo. E medir a atuação dos envolvidos nos processos e cumprimentos de metas. A gente consegue fazer isso quando a gente define as funções e atribuições. Prever recursos. Quando você prevê recursos, você consegue controlar com maior facilidade tanto recursos humanos quanto financeiros
e materiais necessários para que o processo consiga cumprir de fato seu objetivo. Assim, é possível garantir não faltar recursos durante o fluxo do trabalho, o fluxo da atividade. Recursos como equipamentos, software e até mesmo profissionais. Estimar custos. O mapeamento de processo traz a visibilidade necessária das entradas e saídas do processo, garantindo que não haja desequilíbrio no custo-benefício. Se você paga para executar um processo, está errado. Ter esse orçamento final possibilita saber o custo para a realização do processo e se o custo final comporta aquela execução. Isso é muito importante até para você precificar. Mensurar o desempenho de atividades. Quando você consegue medir, você consegue comparar como está sendo executada determinada atividade. Sendo assim, você vai ter parâmetros. Tem muitas pessoas que às vezes se importam com o resultado final. Sim, bacana. Eu acho que se você chegou ao resultado final, é interessante. Só que depende de como você chegou a esse resultado final, porque às vezes você chega ao resultado final da forma mais simples, isso pode dar problemas para a organização, problemas para o seu cliente no futuro. Então, é importante realmente que tenha um passo a passo validado. Isso ajuda você a verificar a saúde do seu processo, das suas atividades. Quando você padroniza a atividade, você entende como funciona de fato e evita que cada um faça os processos do seu jeito. Como eu falei, quando qualquer um faz de qualquer forma, a gente não tem como medir e isso causa distorções quando você precisar fazer algum comparativo com meses anteriores ou com alguma atividade realizada anteriormente, né? As informações não serão compatíveis. Bem, agora que você está ciente do valor de um mapeamento de processo bem definido, confira algumas vantagens de adotar essa prática na sua organização. Lembra que eu te falei, isso pode se tornar um produto para você. Você pode oferecer essa organização para os seus clientes. Quais os benefícios? Padronização do trabalho. A padronização é a implantação de normas técnicas para maximizar a compatibilidade, reprodutibilidade, tem que falar devagarzinho, né? Senão não sai. Segurança e eficiência das atividades do processo, possibilitando assim a criação de instruções de trabalho, um passo a passo, de forma estruturada e coerente, facilitando a execução. Um processo, a gente pode considerar que um processo só atinge o status de padronizado quando as pessoas possuem amplo conhecimento do que deve ser feito, como e por que ser feito. O processo, ele precisa ser colocado em prática de fato. Todo mundo tem que conseguir trabalhar com aquele processo. Quando os processos não são mapeados, dificilmente a empresa consegue fazer a padronização. Como é que você vai padronizar algo que você não sabe nem como é feito? Então, os processos precisam sair do campo das ideias, tornar algo concreto. E por isso que padronizar é interessante ao negócio. É interessante para que todos sigam um padrão na hora de realizar qualquer tipo de tarefa. Isso facilita a continuidade das atividades e evita inconsistências em seus resultados. Então, quando você for criar um processo, para você criar um processo simples, adaptável, reciclável, motivador, para que você consiga replicar com maior facilidade. Maior controle. Quando você tem um maior controle, você consegue ter uma visibilidade e padronização. E isso reflete no aumento de todo o controle sobre o processo, que poderá passar por auditorias, inclusive, para garantir a sua qualidade máxima. O controle das atividades dá aos gestores uma maior previsibilidade dos resultados
e torna o acompanhamento muito mais simples, evitando assim surpresas no fim do processo. Otimização de processos. Esse é o resultado final de todas as vantagens que o mapeamento de processos pode proporcionar. A otimização pode ser percebida em diversas frentes, como, por exemplo, redução de custos de operação, melhora na gestão dos processos, redução nas falhas e nas inconsistências. Falhas e inconsistências essas que prejudicam todo o desempenho das atividades, todo o ciclo de atividades. Então, achou interessante? Isso aqui é uma homenagem para quem curte Guerra nas Estrelas. Tudo muito bonito, né? Tudo muito lindo na prática, tudo funciona muito bem. Mas e aí? Por onde começar? Então, fica ligadinho aí que eu vou começar a te dar dicas para você realmente colocar o seu mapeamento de processo em prática. Defina quais as atividades serão mapeadas. Eu tenho certeza absoluta que no dia a dia de sua empresa, diversas atividades são executadas. Na minha empresa, na minha vida, na minha casa. Então, isso aí a gente não tem dúvida. Mas olha, não seja o louco ou a louca do processo. Não queira mapear tudo. Não, eu tenho que mapear para dar tudo certo. Não, não recomendo. Você pense melhor e é melhor a qualidade do que a quantidade. Eu, inclusive, recomendo que você pense no número de processos a serem mapeados mensalmente, por exemplo, e escolha um departamento de sua empresa, né? Existem algumas ferramentas que podem te ajudar a identificar, podem te ajudar na priorização de processos, para que você saiba quais são os processos de fato que precisam ser mapeados naquele momento. Vai te dar uma ordem de sequência. Eu, inclusive, te indico a matriz Gucci. A matriz Gucci é uma matriz de priorização, que ela é baseada em 3 critérios: gravidade, urgência e tendência. Para cada um desses critérios é atribuído uma nota de 1 a 5. E ao final você soma essas notas e vai ver quais são as prioridades. Essas notas que vão ser que vão te ajudar ali, que vão ser o seu parâmetro para você conseguir identificar quais vão ser os primeiros processos que você vai começar, tá? De 1 a 5, onde, por exemplo, na gravidade, né? Quais os efeitos de você desse processo, de você não realizar esse processo corretamente? Aí, sem gravidade, pouco grave, grave, muito grave, extremamente grave, né? Qual a urgência? Será que essa atividade pode esperar? Qual a tendência? A tendência quer dizer qual a possibilidade disso piorar ou melhorar. Então, você vai atribuindo notas e vai regularizando. Eu tenho uma planilha já toda formatadinha, eu posso disponibilizar para você, né? Agora, se você achou a matriz Gucci muito complicada, tem essa outra ferramenta aqui, essa metodologia 5W2H. Provavelmente vocês já ouviram falar. Ela é uma das mais fáceis de ser implementada e traz grandes benefícios aos seus gestores, né? E como utilizar a 5W2H? Saber perguntar e fazer as perguntas certas. Ao mapear qualquer atividade, você precisa responder essas 7 perguntas com clareza e objetividade. Logo após, você vai elaborar, pode colocar isso numa tabelinha para você visualizar, né? O que, por quê, quem, quanto, como, quando e onde daquele tipo de atividade que você quer mapear, né? O que? Quais as ações concretas e objetivas que serão tomadas, por quê? Qual a meta que se objetiva com a ação? Quem? Qual o responsável pela ação? Quando? Quanto? Qual o impacto financeiro da ação? Como? Planejamento para execução da ação. Quando? O prazo para realização da ação. Onde? Em qual setor a ação será realizada. Estruture um mapa para o processo escolhido.
O principal produto de um mapeamento de processo é a representação desse mapeamento. Mapeamento de processo é uma coisa muito visual. Assim, a gente pode ter maior clareza e conseguir enxergar o passo a passo do processo e em uma sequência lógica das atividades. E todos os elementos que estão ali compondo aquele tipo de atividade que interagem com o fluxo da atividade, com o fluxo do trabalho. A escolha de uma técnica ou uma ferramenta vai depender muito do processo que você está precisando mapear, da complexidade, do método de trabalho, da equipe. Existem muitas formas de você mapear um projeto, um processo. Eu gosto bastante do fluxograma. E existe uma ferramenta fantástica para você fazer isso. Draw.io. Aqui, ó. Esse é o site www.draw.io. Entra lá, dá uma mexida, ele é muito intuitivo e muito simples. Ó, o mapeamento, analise nesse momento tudo que você precisar, tudo e aquilo que será inserido em cada processo do seu mapeamento. E quando você estiver montando seu fluxograma, seu passo a passo, sua instrução de trabalho, envolva o máximo de colaboradores possíveis. É essencial para que eles se sintam fazendo parte do processo. Isso irá desenvolver um sentimento de empatia e vai incentivar a troca de experiência. Bem, quais as principais etapas para um mapeamento eficiente? Identifique o problema. Por exemplo, um atraso no pagamento de um fornecedor. Isso é um problema, né? Então, nesse caso, alguma parte da etapa ali do pagamento foi mal definida, ou está tomando mais tempo do que deveria. Então, é quando você identifica o problema, é que você consegue identificar também, saber para onde olhar. Analise todas as atividades que estão envolvidas. Faça uma reunião. Reúna todos os envolvidos na atividade a ser mapeada. Faça um brainstorm, uma chuva de ideias. Vai anotando. Lista tudo. Não se preocupa. Lista tudo, todas as etapas que os seus colaboradores vão falar. Não se preocupe com sequência. Esse é o momento para você ter uma visão geral do processo que você vai querer ser mapeado, para que você consiga fazer o passo a passo. Estabeleça os limites. Estabeleça o input e o output do processo. Aqui são os dois extremos do processo, quando inicia e quando termina. Conhecê-los é fundamental. O início do processo, como eu falei, é conhecido como input e é caracterizado pelo recebimento das entradas. O término do processo, ele acontece quando acaba o processo, quando você finaliza aquele tipo de atividade. É o output. Voltando a falar lá do fornecedor que não pagou, né? Do contas a pagar, do seu financeiro da empresa. Então, identifica quando nós falamos lá do problema do fornecedor sendo pago com atraso, né? Qual foi a entrada daquela documentação, daquele contas a pagar? Mapeie todos os passos. Lançamento no sistema, conferência das cotações, e até chegar ao financeiro, até chegar ao pagamento. Ali você vai identificar para ver se está faltando alguma etapa, né? Depois que você estabelecer entradas e saídas. Liste as ações que impulsionam o processo. Agora que você identificou, você sabe onde começa, onde termina, é o momento de listar as etapas intermediárias, né? Você já fez um brainstorm, já separou o início e o final. Agora, o que sobrou ali, o que não é início e final, são as etapas intermediárias. Então, já estão ali listadas. Aí você passa para outra fase, que é a ordenação das ações. Você já identificou o problema, já fez o brainstorm, já definiu os limites. Agora, é o momento de você colocar em ordem o passo a passo. Lembre-se que para a organização do processo,
é essencial que cada ação acione uma etapa subsequente. Faça uma análise minuciosa para ordenar as ações de seu fluxo de trabalho. Esse é o momento onde você vai identificar o que é possível otimizar no processo, o que é possível reduzir custos. É um momento bem importante, né? Materializar o processo. Como eu lhe falei, o processo é uma coisa muito visual. Você pode usar várias formas. Pode usar um Trello, pode usar um Kanban, pode usar um fluxograma, né? Eu citei lá o Draw.io para você fazer um fluxograma. Então, é bacana, existe o padrão, cada símbolozinho dentro de um mapeamento de processo, ele significa, representa alguma coisa. Então, se você usar um fluxograma para mapear esses processos, não sai colocando aí bolinha, triângulozinho, porque é bonitinho, não. Cada um tem o seu significado. E você acha isso facilmente na internet, tá? Cada um tem a sua função. Então, vamos fazer as coisas direitinho. E assim você faz com que outras pessoas que visualizem, como existe um padrão também no fluxograma, conseguem identificar melhor e com mais facilidade. Antes de irmos para a próxima etapa do mapeamento de processo, vou entrar aqui rapidinho no Draw.io, para vocês verem o quanto é simples utilizar esse sistema, tá? Você vai criar um novo, antes você vai botar no Google, né, Draw.io, ele vai abrir, você vai logar com sua conta do Google. Aí, quando você logar, vai abrir essa página aqui, você cria um novo diagrama. Aí tem aqui as opções, já existem alguns modelos e já existe aqui existe um em branco. A gente vai criar em branco. Vou criar uma coisa muito simples, tá, gente? E até meio que boba. Vamos lá, como eu falei com vocês, o fluxograma existem vários simbolozinhos, cada simbolozinho significa uma coisa, uma ação. Tá? Vocês podem buscar isso na internet, símbolos de fluxograma, que é padrão, vocês vão achar, e vai te ajudar. Tá? Ó, esse retângulo com os cantos arredondados, ele indica início ou fim. Ó, você pode observar que você pode colocar seus fluxogramas, seus símbolozinhos coloridos, é bem legal. Vamos lá, início. Eu vou escrever aqui início, ele está escrevendo eunício, por quê? Porque ele traduz o inglês, né? E em inglês é eu, né? Então, vamos lá, me ajuda muito. Início. Esse símbolo aqui simboliza o início ou final de um fluxograma, né? Como a gente está iniciando, tá aqui. O retângulozinho normal, eles são as etapas do processo. Ó, só clicar aqui, ó, que vai vir a setinha para cá. Tá vendo? Vamos falar de uma contas a pagar, tá? Como eu falei, a gente vai fazer um processo bem simples mesmo, só para ilustrar aqui para vocês verem que não tem problema, não tem desculpa de mexer com esse programa que eu indiquei, tá? Início, vamos lá. Contas a pagar. Qual seria a primeira opção? Qual seria a primeira ação do contas a pagar? Saber se tem contas em aberto. Saber se tem contas vencendo no dia. Vamos lá. Contas a pagar no dia. Então, aí você vem para cá, você tem que saber sim ou não. Quando você trata de uma decisão, você utiliza isso aqui, ó. Tá vendo? Esse aqui é quando é uma decisão. Você põe a setinha para cá, tá? Aí você tem algo a fazer. Se tiver dinheiro e se não tiver dinheiro. Tu joga para cá e joga para cá. Por quê? Aqui vai ficar uma setinha onde você vai escrever sim ou não, né? Pá. Pronto. Tá vendo? Ele acerta, né? E aqui vou botar outra setinha. Aqui. Ó. Então, aqui eu vou escrever não. Que se for não, eu vou para este lado. Se não tiver contas a pagar. E se tiver contas a pagar, eu venho para cá e vou escrever sim aqui. Sim. Você vai arrumando, tá? Você sobe, desce, arruma, tá? Não tenho contas a pagar.
Então, quando você não tem contas a pagar, se você não tem contas a pagar, o que acontece aqui? Você vai finalizar o seu processo por aqui, né? Vou botar esse não aqui. Sim, não. Então tá. Se não tem contas a pagar, ok, você vai finalizar o seu processo por aqui. Se tem contas a pagar, você vai verificar se tem dinheiro, né? Checar disponibilidade. Aí põe uma setinha para cá, vai escrever aqui a ação. Checar disponibilidade. Disponibilidade. Tá. Tem dinheiro? Aí tu vai de novo, põe mais uma ação para cá e uma ação para cá. Na realidade, aqui você vai botar esse aqui que é o de decisão. Se tem dinheiro, sim ou não. Tem disponibilidade? Aí você vai marcar se sim ou se não, tá? Eu vou botar uma setinha para cá. Ah, sempre que você põe uma setinha e não põe um elemento, ele copia, tá? Que é só a gente apagar. Tá? Tem disponibilidade? Não. E sim. Bom, aí você tem que fazer as respostas do outro lado. Aqui nesse caso, se não tem contas no dia para pagar, o não já vai finalizar o processo. Lá no final, eu vou pegar uma seta para o fim do processo desse não, tá? Mas aqui nesse caso, tem contas a pagar? Sim. Checar a disponibilidade. Tem dinheiro, a disponibilidade, tem disponibilidade para pagar? Sim ou não? Se tiver disponibilidade para pagar, a gente pode basicamente dizer o quê? Paga. Se não tiver disponibilidade para pagar, a gente pode basicamente colocar uma ação aqui como verificar as urgências. Então, vamos botar mais um quadradinho aqui. Aqui. Verificar urgência. Verificar urgência o quê? Do que você tem ali para pagar, para você poder separar e ver o que realmente não pode ser pago. Sim, aí você, quando você tem dinheiro, você vem para onde? Vai para pagar, né? Então, pagar. Verificou urgência? Aí o que que tu pode fazer? Verificou urgência, vai dar para pagar as urgências, então você também vem aqui para pagar. Então, vou botar esse pagar aqui assim, ó. Pagar. Botar a setinha para cá. Veio com quadradinho. Tá vendo como é bem simples? Bem intuitivo para você usar? Pronto. Verificar urgência, pagar, sim, não, vá, pagar. Aí depois de pagar, resolveu o problema? Fim. Então, pagou, finalizou o processo. Aí tu vai botar aqui fim. Tá vendo? Como eu falei com vocês, eu ia fazer uma coisa muito simples, só pra gente, só pra vocês terem uma ideia, tá? Aí esse processo aqui, você pode, ó, salvar como, não, exportar. Aí pode exportar como imagem, como um PDF, que é exportar como PDF, exportação. Baixar. E vai baixar aqui para mim um PDF do processo que eu fiz. Olha como tá bonito, gente. Viu? E o fim não saiu lá embaixo. Mas vocês entenderam, viram como é simples, né? Então, não dê desculpa para você mapear os seus processos. Bom, vamos lá para a próxima etapa. Finalize o fluxograma do processo. Bom,
esse é o momento em que você vai finalizar o cronograma junto aos envolvidos no processo. Toda a equipe, os trabalhadores, supervisores, fornecedores, clientes. É importante que o maior número de pessoas conheçam e que estejam de acordo com o processo que foi mapeado. Perguntas úteis e certas vão te ajudar a entender se esse processo está mapeado de forma correta. Perguntas como: o processo está sendo executado como deveria? Os membros da equipe seguiram o processo mapeado? Todos os envolvidos concordam com o processo do mapa do processo? Alguma coisa é redundante? Alguma etapa está faltando? Então, é nesse momento aí que você vai identificar tudo isso. Monitore. Agora é hora de monitorar o processo pronto e validado por todos os envolvidos e colocar em prática e acompanhar o seu andamento. Revise e otimize. A rotina de revisão e otimização de processo é contínua. Não espere lhe dar problemas. Você precisa ter o fluxograma do processo mapeado, ver ele sendo posto em prática, observar se está sendo executado da maneira esperada, se as pessoas envolvidas realmente seguem o fluxo mapeado ali no mapeamento que você fez, independente da metodologia, como eu falei. É muito importante isso. E ali você também vai identificar se existe alguma etapa ausente ou redundante. Agora, uma dica para vocês de metodologia, né? O processo é um ciclo constante, né? Então, o PDCA, ele te ajuda a continuar monitorando e continuar fazendo com que isso flua da melhor forma possível. Ele vai te ajudar a promover a melhoria contínua dos processos. É importante entender como funcionam todas as engrenagens da sua empresa. Inclusive, como surgem os problemas, como eles devem ser solucionados. Uma vez identificada a oportunidade de melhoria, é a hora de colocar em prática, em ação, as atitudes para promover a mudança. Então, gente, é aí que você consegue, de fato, atingir os resultados necessários, a qualidade e a eficiência dos processos. O planejamento, a análise e a mudança de processos são contínuos. A aplicação da metodologia do PDCA vai contribuir muito para te auxiliar nesse controle. O PDCA nada mais é do que você checar todas as fases e, como eu falei, o ciclo é contínuo. Você consegue desenvolver da melhor forma possível, definindo metas, definindo o método que você vai usar para mapear aquele processo, educar e treinar colaboradores, fornecedores, clientes para utilizarem aquele processo, executar, coletar os dados para saber como está sendo, né, o andamento, checar os resultados, as metas e os resultados, e fazer as correções preventivas e melhorias contínuas. E isso nunca acaba. Pessoal, está chegando aqui ao fim tudo que eu precisava compartilhar com vocês sobre mapeamento de processos. Espero ter ajudado muito vocês. Eu estou à disposição para tirar qualquer dúvida. E quero deixar uma reflexãozinha, né? Um resumo, basicamente, né? Do que a gente aprendeu, do que a gente viu por aqui. Independente das ferramentas ou metodologias escolhidas, a colaboração dos envolvidos, a simplicidade e clareza no fluxo dos processos mapeados é que trarão o engajamento da equipe e os resultados esperados. Melhoria contínua é o segredo para executar processos eficientes, coerentes e objetivos. Espero ter contribuído realmente, verdadeiramente para o seu crescimento. Nasce uma nova forma de pensar a contabilidade. Acompanhe Pensar Contabilidade nas redes sociais e me acompanhe também. Beijo, um abraço.